Agora na Rádio Dom Bosco, Vida e Cidadania. Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia, Fortaleza linda, chuvosa, maravilhosa. Que coisa boa, né, gente? Hoje amanheceu o dia tão abençoado com chuva. E tomara que essa chuva também tenha se estendido aí por todo o interior do estado do Ceará, né? Pelo nosso sertão, que estava tão quente, tão seco. E hoje resolveu aí cair uma chuva belíssima. Desde a madrugada que a gente recebe essa maravilha, essa água que cai abençoada do céu. Lembrando que hoje, segunda-feira, dia 31 de março de 2014, último dia do mês, está no ar o programa Vida e Cidadania, aqui da sua FM Dom Bosco 96,1, que leva até você muita informação, prestação de serviço e, claro, a sua participação ao vivo. Telefones 3454-2515, 3454-1888, facebook.com/Rádio Dom Bosco. Que a graça de Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, a sua família. Muito bom dia a você que está em casa, no trabalho, dentro do seu carro, dentro do ônibus, você está em 96,1. Muito prazer, eu sou Kleber Cunha. Ficaremos juntos até meio-dia com mais uma edição do programa Vida e Cidadania. E hoje nós vamos falar das alternativas para driblar a violência em nossa cidade, que está insuportável. Para isso, estamos recebendo no estúdio do programa Vida e Cidadania da Rádio FM Dom Bosco 96,1, o Ricardo Bacelar, ele que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Ceará. Bom dia, Ricardo, bem-vindo ao programa Vida e Cidadania. Bom dia a todos os ouvintes, agradeço aqui o convite. Estamos recebendo também o Gustavo Fernandes, que é da Associação Boca do Golfinho. Bom dia, Gustavo, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, agradecendo também ao convite que nos fizeram para fazer parte aqui desse debate. Muito bem, e claro que você pode participar conosco também pelos telefones 3454-2515, 3454-1888. Hoje a nossa enquete é a seguinte: é possível trocar a violência por uma cultura de paz? Quero saber isso de você, queremos ouvir a sua opinião, a sua resposta no programa através dos telefones, do Facebook. Também você pode postar a sua mensagem para a gente debater daqui a pouquinho com o Gustavo e também com o Ricardo Bacelar. Lembro também que no final do programa você concorrerá a um par de cortesias para o grande show do Ministério Adoração e Vida e do Naldo José, dia 5 de abril, próximo sábado, lá no G4, em frente ao Terminal de Siqueira, na Avenida Osório de Paiva. E como todas as manhãs, a gente começa o nosso programa com a palavra, com a reflexão. Hoje vamos refletir o Salmo 29. E vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava lá, quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Esse é o Salmo 29, para você refletir conosco durante toda essa manhã, toda essa tarde chuvosa de segunda-feira, hoje 31 de março de 2014. Que o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa nos livrarmos, que todos os nossos inimigos, aqueles que zombam, aqueles que tentam contra a nossa vida, contra a nossa alegria de viver na presença de Cristo, que eles possam, nesse instante, diante da presença do Senhor, eles possam converter-se, que Deus possa abençoar cada vez mais a tua fé, a tua alegria na presença dEle. Que Deus possa abençoar a tua família, o teu dia de hoje, a tua semana, o teu trabalho. E que o inimigo jamais possa tentar contra ti. Nesses dias tão conturbados, cheios de violências, irmãos contra irmãos, já não sabemos mais quem somos,
já vivemos numa situação complicada, de tanta violência, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa vir acalmar os ânimos, que Deus possa tocar o coração daquelas pessoas que têm sede de vingança, das pessoas que têm um desejo ardente de machucar o próximo, de maltratar o próximo. E é assim que o Senhor te pede hoje, que tu possa exaltar o nome do Senhor, bem alto, dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço, te exalto, te adoro, porque tu és o meu rei, tu és a minha vida. Você está ouvindo Vida e Cidadania. Muito bem, de volta com o programa Vida e Cidadania, depois da palavra de Deus, para que você possa refletir durante todo o programa, durante todo o dia de hoje. Nós sabemos que a questão da violência é algo que vem assustando toda a cidade de Fortaleza, né? Segundo dados aí, tristes dados levantados aí por algumas fontes, né? Algumas pesquisas foram feitas que Fortaleza era a 7ª capital mais violenta do mundo. Isso é verdade, né? Estamos aqui com o Dr. Ricardo, que representando aqui a OAB, ele que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Ceará, Ricardo Bacelar, e também o Gustavo Fernandes, da Associação Boca do Golfinho. Por isso, hoje a gente vai trabalhar essa questão da violência urbana, mas de uma forma diferente, né? Como fazermos para driblarmos toda essa situação e trocar a violência por uma cultura de paz. Por isso estamos recebendo aqui os nossos convidados, e eu já começo fazendo essa pergunta ao Dr. Ricardo Bacelar. Está insuportável conviver com a violência na capital. Eu pediria para que o amigo pudesse comentar sobre a insuportável violência na cidade, né, com suas palavras, e a gente daqui a pouco vai também falar sobre o que poderia ser feito, né, o que pode ser feito até mesmo com algumas campanhas que são organizadas aí pelo Instituto, né, por a Boca do Golfinho. O Gustavo está aqui, mas eu queria começar aqui com o Ricardo Bacelar, falando com as suas próprias palavras, comentasse um pouco sobre essa insuportável violência em Fortaleza. Bom dia a todos. A violência não é só em Fortaleza, mas em todo o estado. Em todo o estado, né, doutor? Vivemos um momento muito difícil, não é? Que atravessamos. A OAB já há tempos já vem trabalhando no sentido de colaborar com as melhoras dos índices de homicídios no estado, mas essa coisa de reunião e ofício não bota ninguém para frente. Então nós fizemos um fórum. E temos agora, inclusive vai começar daqui a meia hora a reunião lá na OAB. Nós temos um fórum agora semanal com a Associação do Ministério Público, a Associação dos Delegados, a Associação dos Defensores, a Associação dos Magistrados, os advogados todos sentados, encontrando soluções, né? Inclusive eu tive com o governador agora semana passada, no Solenidade, e ele comentei sobre o fórum, ele disse que quer receber as propostas, né? O problema da segurança, assim, é um problema sistêmico, porque não existe assim uma coisa imediata que você possa fazer. Nós vivemos num contingente, numa realidade difícil, porque temos aí problemas na própria polícia, problemas no judiciário, carência de defensores públicos, né? Carência de efetivo, problema nos presídios. Então esse problema é um problema sistêmico, não é um problema isolado. Temos um problema real de falta de efetivo, né? Uhum. Temos inclusive aí uma defasagem de policiais civis na ordem de mais de 100%. A gente precisaria dobrar ou triplicar. Nós tínhamos 8 mil policiais civis há 20 anos atrás, hoje só temos 2.500 policiais civis, que são os policiais que fazem a polícia técnica, a polícia investigativa, a inteligência da polícia. Então, e além disso, o efetivo de policiais militares, ele é muito diminuto. Você pega aí que são mais ou menos uns 15 mil, não é? Aí você tira aí uns que estão de férias, outros que estão doentes. Aí você pega uns também que são lotados nos próprios poderes executivo, judiciário e legislativo, são uns 2 mil, aí fica uns 8 mil. Então, na realidade, nós temos 8 mil policiais militares e uns 2 mil a 2.500 policiais civis no estado, para poder fazer a segurança pública. Então é muito pouco. E além disso, como os policiais civis estão em menor número, nós temos aí 30 mil mandados de prisão sem cumprimento. Então, temos judiciário aí também que
tem uma taxa de congestionamento de quase 70%, né? E 90% dos processos todos estão no primeiro grau. Temos várias cidades que não têm juiz, cerca de 80 cidades que sem juiz, né? Nenhum. Muitas cidades também, mais de quase 200 sem defensores públicos, né, notados. Então a realidade. Você fala a nível de Brasil? De Ceará. Do Ceará. Falo de Ceará. Então a situação é muito difícil, né? E não é só difícil sob o ponto de vista policial, é sob o ponto de vista geral, né? Então nós temos que primeiro tomar uma ação emergencial, assim, discutir com especialistas, porque é um fenômeno, né? É um fenômeno gerado por essa situação aí caótica e sistêmica, que também é uma situação que vem há muito tempo, né, se arrastando, né? Essa questão da polícia civil é uma questão muito antiga, né? Tem poucos policiais civis. A questão do judiciário também, né? Nós temos aqui um judiciário cearense é um judiciário que tem um número assim muito ruim em termos de, não obstante os talentos que tem aqui, os juízes e tal, as pessoas do bem que tem, mas tem uma taxa de congestionamento muito difícil. Inclusive a carceragem, né? A carceragem nas delegacias também é um problema. Na carceragem e o próprio sistema prisional, porque nós temos aí mais de 100% nós temos 100% a mais do que a capacidade permite. Então é uma situação sistêmica, né? Você pega uma pessoa, nem vou entrar nessa questão da maioridade civil, não, porque isso é uma questão até que a gente tem que discutir num outro programa, mas um rapaz que cometeu um delito leve, vai preso em flagrante, que hoje só vai preso em flagrante mesmo, porque depois que não for em flagrante não vai preso, é difícil você ser preso. Então o que é que acontece? A pessoa vai para pós-graduação em crime, que são os presídios, né? A pessoa chega lá, não tem nenhum programa de ressocialização, nós vivem ali, todos ali, numa cela que cabe 20 pessoas, ficam 50 pessoas ali, em alguns lugares, inclusive, você não dorme. Eu costumo falar que ali é a pós-graduação do crime. Você não dorme, tem que dormir uma parte uma parte na outra, porque se deitar todo mundo no chão, não cabe. Então é uma situação muito difícil. Essa situação ela gera os índices de violência. Vai dizer que não contribui. Sem falar das situações em que o preso passa mais tempo do que o que foi efetivamente. Tem mais ou menos quase 1.000 presos que estão lá, que se você for julgar o processo, como o processo demora muito, se você fosse julgar o processo, ele já devia ter sido solto há muito tempo, né? Isso. Gustavo, aqui representando aqui a Boca do Golfinho, né? Uma entidade tão bacana. Nos 3 primeiros meses desse ano, 1.123 pessoas foram assassinadas no Ceará. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Fortaleza aparece no ranking das 10 cidades mais violentas do planeta, né? Junto com Maceió e João Pessoa, que são um absurdo, né? A região do Nordeste ter 3 cidades aí representadas no cenário. O levantamento foi feito, né, por um grupo de estudos, como falamos, mexicano. Em Fortaleza são 72 assassinatos por 100 mil habitantes, números que assustam e revoltam. Em meio a esses números, atitudes e gestos podem transformar a violência em cultura de paz. E hoje a gente quer ouvir um pouco. Eu queria que o Gustavo agora comentasse um pouco, dentro da sua ótica, da sua visão, essa questão assustadora da violência em nossa cidade, né? E como o doutor Ricardo falou, que não é só Fortaleza, hoje já expandiu-se para dentro do interior, para os campos, eu diria, né? As fazendas já não tem mais segurança hoje em dia, até as fazendas são assaltadas no interior. E que o irmão fizesse aí um comentário dentro da sua ótica, você como representante aí da Associação Boca do Golfinho. Certo. Bom, eu concordo com as colocações do Dr. Bacelar em relação à violência, a esse aspecto sistêmico da violência. De fato, é um aspecto que envolve diversas nuances, né? E essa questão da violência, se nós vemos, ela também retroalimenta em nós todos. Nós sentimos a insegurança e reproduzimos a violência com microatitudes de repressão diária, de tomada de atitudes que por vezes não promovem a paz. Essa é a proposta de construir uma cultura de paz, né?
Então, se nós vermos a questão da violência, ela tem que ser, sim, enfocada. Eu tinha já ouvido falar do fórum muito importante, que instituições como a OAB, que congreguem também outros saberes, transdisciplinarmente, outros acadêmicos que pesquisam, enfim, as instituições governamentais, porque este foco institucional da violência, ele é necessário, ele é imediato e ele precisa acontecer, mas é preciso ver também o processo de combate à violência a longo prazo, do ponto de vista educacional, com a promoção de atividades educacionais e a promoção de uma cultura de paz. Eu penso, e nós lá na Associação Boca do Golfinho entendemos que promover uma cultura de paz não é simplesmente promover a ausência da violência, o combate em si da violência imediata. Cultura de paz, ele exige, é uma forma de pensamento, é uma matriz de pensamento, de comportamento social que vai muito além da ausência da violência, de simplesmente combater a violência. Eu acredito que a questão da cultura de paz, ela está muito ligada à questão da ação preventiva, né? Isso. Aí o que é que acontece na realidade? Nós temos aqui no orçamento, que é gasto com segurança pública, 99% é gasto com repressão e 1% com prevenção. Então, é verdade. Não precisa mais dizer nada, né? E a gente é o exemplo disso, né? A gente nós iniciamos em 2009, como eu estava conversando, em 2009 nós iniciamos lá no Serviluz. Em 2007, o Serviluz foi considerado o bairro mais violento de Fortaleza. Não teria números agora para citar. Nós temos o professor Leonardo Sá da Sociologia do UFC, que inclusive fez uma imersão no campo lá no bairro e constatou isso, né? Quem convive no bairro pode constatar isso, apesar, não obstante do cenário ser deslumbrante do ponto de vista do ambiente, do Serviluz, realmente das belezas naturais que o bairro tem sim uma série de problemas relacionados à conflitualidade territorial, controle de tráfico, enfim. E nós, quando iniciamos lá, eu tenho que também fazer referência ao Carlos Alexandre, quando uma vez a gente surfando, ele falou: Gustavo, temos que fazer alguma coisa, temos que propor alguma coisa. Ele próprio, fruto de um projeto social que existe há 20 anos, o projeto do João Carlos Fera, a escolinha beneficente de surf do Titanzinho. Então ele próprio também pensou isso, né? Gustavo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que pensar alguma forma de tirar a ociosidade dessas crianças, ou seja, um trabalho preventivo, como o doutor falou agora há pouco. Então, quando nós iniciamos, desde que nós iniciamos em 2009, nós não tivemos, assim, desde então, nenhum apoio institucional. De certa forma, isso nos impulsionou a buscar parceiros hoje, variados, que nós temos, e temos levado a associação, congregado crianças lá e ocupado o tempo dessas crianças e adolescentes, né, de 5 a 17 anos, com novas propostas de atividades, né, desde o surf, que foi como iniciou, hoje com capoeira, inglês, informática, em parceria com o Instituto Povo do Mar. Também fazemos distribuição de preservativos para a comunidade, muita gente que não pode ir ao posto de saúde. Existe também essa importância social da associação como um local onde se pode buscar esse tipo de preventivo. E também temos outras atividades, como atualmente o Projeto Verde Luz, que é um projeto de educação ambiental que congrega todos os campi da Universidade Federal do Ceará num projeto de extensão que eu acho que a Universidade Federal do Ceará nunca teve. Muito bem. O programa é bem interativo. Queria convidar aqui o Dr. Bacelar e também o Gustavo para ouvirmos aqui já um ouvinte ao vivo. Alô, bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, Cleber. Com quem eu falo? Sara, tudo bem? Você fala de onde? Do Passaré. Ô, minha querida. E você acredita que é possível trocarmos a violência por uma cultura de paz, querida? Eu acredito, mas eu acredito que no Brasil não tem lei. Como é que vai acontecer uma coisa dessa no Brasil? Não tem lei. Quer dizer, tá matando todo mundo, nossos filhos na faculdade, fazendo uma faculdade para ser alguém, aí vem um vagabundo, tira a vida. Aí eu pergunto, como é que vão resolver? Eu teria solução, se fosse eu, seria pena de morte. Porque eu duvido, eu dou minha cara a bufete, se tivesse pena de morte, que estavam vendo o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Mas do jeito que está, meu amigo, mata. E por isso fica, porque os vagabundos têm mais valor do que o pai de família. Ok. Uma solução muito simples, né? De morte. Ok, Sara, muito obrigado pela sua participação. É a opinião da Sara,
A gente agradece a participação da Sara, respeita a opinião dela, claro, todos têm a sua opinião a favor desse assunto, dessa questão da violência. É algo que precisa ser bastante pensado, rezado principalmente, com muita oração, para que a gente também não possa também se precipitar. Mas chegou ao cúmulo a questão da violência, que as pessoas já não aguentam mais, está numa situação difícil. Claro que nós sabemos que determinadas formas de repressão, elas já foi provado isso em outros países, em outras instituições, que não é por aí o caminho. Mas é claro que a gente respeita a opinião de todos. A gente aqui, como rádio, como programa que a gente está levando a matéria, uma pauta jornalística, a gente não vai emitir nenhuma opinião acerca se que é... Sob o ponto de vista técnico, a pena de morte no Brasil ela é vedada pela Constituição. Isso. Ela é cláusula pétrea. Então, se a gente tivesse que instituir a pena de morte no Brasil, a gente teria que chamar uma outra constituinte para terminar essa Constituição, fazer outra Constituição para fazer isso. E é um processo. E a questão de matar as pessoas, isso não. A gente não tem, é porque a gente tem aquela política de matar, de prender as pessoas. Não, a gente tem que investir em educação, em formação. Por que as pessoas são violentas? Porque, primeiro, a gente não tem oportunidade no Brasil de... a oportunidade é difícil. Por quê? Porque como as pessoas não têm, poucas pessoas têm um estudo satisfatório, o problema da educação é um problema no Brasil que ninguém ainda meteu a mão. É o principal problema, ao meu ver, assim, porque sem educação tem violência. Com a educação você sabe escolher melhor, você vota melhor, você tem acesso a um bom trabalho. Você tem acesso. Agora nesse sistema aí, que o governo fica pagando dinheiro, dando dinheiro às pessoas para ficarem, não é, em casa, não é, sem trabalhar. As escolas sem qualidade. Não é? Então é muito difícil. E é isso que a gente vai debater já daqui a pouquinho no próximo bloco. O Gustavo também vai emitir a opinião dele, representando aqui a Boca do Golfinho, com relação a essa questão, o que tem ocasionado, por que a cidade está tão violenta e o que fazemos para melhorar a situação. Como o doutor já deu uma entrada aqui, e o próprio Gustavo, essa questão dos projetos alternativos. A gente vai para o próximo bloco, Gustavo, a gente retorna. 3454-2515, 3454-1888, facebook.com/Rádio Dom Bosco. Quero ouvir a sua opinião. É possível trocar a violência por uma cultura de paz? Valendo para você um par de cortesias para o show do Ministério Adoração e Vida, dia 5 de abril, sábado que vem, lá no G4, com Naldo José lançando seu novo CD. Você está ouvindo Vida e Cidadania. Rádio Dom Bosco 96,1. Faz parte da minha vida. Dom Bosco. À imitação do nosso mestre, nós cristãos somos chamados a ver as misérias dos irmãos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e a trabalhar concretamente para as aliviar. A miséria não coincide com a pobreza. A miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem esperança. Papa Francisco. Rádio Dom Bosco, com você nesta quaresma, preparando o coração para a maior festa religiosa e cristã da história, a ressurreição de Jesus Cristo. Dom Bosco. Você está ouvindo Vida e Cidadania. Muito bem, de volta com o programa Vida e Cidadania. Quero saber de você se você trocaria, né? Se você acredita, né, que a gente pode trocar uma violência por uma cultura de paz. Então liga pra gente, participa, 3454-2515, 3454-1888. Alô, bom dia, quem fala? Alô? Bom dia, com quem eu falo? Alô, bom dia, quem fala? Francisca, da cidade 2000. Ô Francisca, seja bem-vinda ao programa Vida e Cidadania, minha irmã. Você está ao vivo e eu quero saber se você, como você encara toda essa questão da violência e se você acredita que é capaz de trocarmos aí a violência por uma cultura de paz. Com certeza, eu acredito que sim. É só, acho que a humanidade querer e a humanidade pensar que Jesus veio para ensinar o amor, e quem ama não tem o amor, não tem violência. Mas o que eu queria falar também, que eu fico chateada quando eu vejo um debate desse, as pessoas dizem assim, a Fortaleza está violenta, mas o Brasil
inteiro está violento. Eu fico chateada porque ninguém tem nada a ver com as outras cidades. A gente tem aqui a ver, tudo bem, a gente tem que desejar o bem de toda a humanidade. Mas a gente tem que procurar consertar a nossa cidade. Outra coisa, eu nunca vi uma pessoa dizer que é ladrão, é marginal, porque o pai botou para trabalhar cedo. A criança não pode trabalhar. Eu dou um exemplo. Eu tenho uma amiga, uma conhecida minha, que o filho ajudava na padaria, todo dia ele saía do colégio e ajudava na padaria. Todo dia ele levava o pão para casa. Teve uma fiscalização na padaria e o menino não pôde mais ir para a padaria. Conclusão, essa criança foi ser aviãozinho de traficante. Então eu acho que uma criança não pode fazer serviço pesado, mas uma criança fazer um serviço, um menino de 14, 15 anos, 16 anos, 12 anos, que no tempo que as pessoas começavam a trabalhar cedinho na roça com o pai, tinha menos marginal, porque cabeça vazia é serventia do diabo. É verdade. Eu nunca vi, eu fico chateada com muita coisa que eu vejo, às vezes a gente quer participar e não consegue, então eu nunca vi uma pessoa dizer eu sou marginal porque eu comecei a trabalhar cedo com meu pai, muito pelo contrário, as pessoas dizem hoje eu sou o que eu sou, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, com 10 anos, com 14 anos, com 16 anos. Eu acho que tinha que rever essa lei de menor, claro, com uma criança que você vê na televisão, uma criança quebrar pedra, uma criança pequena, mas uma criança que já pode fazer algum serviço, ele não deixando o colégio de lado, não tem nada a ver. Agora, não é certo a criança ficar na rua, porque eu moro aqui na Cidade 2000, a Cidade 2000 tá um caos, é assalto, é gente vendendo droga na rua, a pessoa chega na porta da sua casa, a pessoa corre para oferecer droga, pensando que ela vem comprar droga, então, tá muito difícil o mundo. Eu acho que as pessoas têm que parar, refletir, saber exatamente o que vão fazer, e todo mundo se dá as mãos para realmente fazer alguma coisa pelo mundo, porque tá precisando de oração e tá precisando que as pessoas abram a mente para ver o que Jesus veio a ensinar na terra e seguir os mandamentos de Deus, porque seguindo os mandamentos de Deus não precisa de Constituição, não precisa de lei de homem, não precisa de lei de nada. Ô Francisca, muito obrigado, minha irmã, pelas suas colocações. Eu acho que foram muito apropriadas pro momento, muito oportunas. E em cima desse questionamento da Francisca, eu vou colocar aqui, fazer o questionamento aqui pro doutor Bacelar. Essa questão da criança. A criança tem que estar na escola. É verdade. A criança tem que estar na escola. Existem programas oficiais do menor aprendiz e tal, mas tudo isso é feito, não é, para que a criança estude. Para que a criança estude. Você botar a criança para trabalhar hoje, assim, a prioridade para a criança é o estudo, né? E se ela está estudando, ela tem a tarefa de casa, não é? E os pais colocam a criança para estudar, ela não fica ociosa. Ela tem que fazer. Né? A questão da educação relacionada com a violência é realmente um estreito laço, como o doutor Ricardo falou no bloco anterior. Realmente é muito importante que investamos em educação, e isso é uma das formas de combater a violência a longo prazo. A questão é, quando nós investimos em educação no Brasil efetivamente, de forma realmente massiva, como aconteceu em alguns países que mudaram seu quadro social? É uma questão. Na verdade, muito se fala em período eleitoral, este é um ano eleitoral, em melhorar a educação. A questão, outro problema é que nós vemos no Brasil a educação quase como se fosse um passatempo, e não como um trabalho. A educação tem que ser educação de qualidade, né? E é um trabalho. Eu tive a oportunidade de morar em outros países em que eu me demorei eu na faculdade, estudando, eu tive a dificuldade de compreender que eu estava trabalhando, e as pessoas utilizam o verbo trabalhar. Você trabalhou hoje? Não, eu só fiquei na biblioteca lendo. Então você trabalhou. Então nós vemos a educação quase como se fosse uma atividade menor. Nós pensamos, quando vemos uma pessoa se formando, fazendo, mas ele só estuda. Mas só estudar já é muito. Então ocupar essas crianças com atividades educacionais que não se restringam à educação formal proposta institucionalmente é de extrema relevância. Nós entendemos que as atividades que nós promovemos lá são educacionais, e elas são complementares à educação formal da escola. Por isso que nós buscamos uma aproximação com a escola, porque a educação formal, aquela em que você cumpre um currículo previsto pelo Ministério da Educação, ele é necessário. Mas é necessário que haja também outras formas de manifestar as aptidões de cada um e respeitar as diferenças e os dons que cada um tem. Nós iniciamos lá com a atividade esportiva de surf, e desde um princípio nós deixamos bem claro, nosso objetivo não é formar atleta de alta performance. Nosso objetivo é educação através do esporte, né? Então, se nós pensarmos a educação
de forma variada, nós iniciamos também a fazer diversas atividades. Aí iniciamos a capoeira, a educação ambiental que vem com força. Nós estamos lá com o projeto Verde Luz. Quando a gente fala em educação, a gente fala em educação física, educação... Sem dúvida, sem dúvida. A educação tem que ser completa. Agora o Brasil ele não tem uma política de educação assim. Por quê? Porque a educação não dá voto. Infelizmente é a realidade. Então as pessoas, nosso quadro político hoje é muito difícil no Brasil. A educação muito pelo contrário faz pensar criticamente. Então a pessoa se liberta, a pessoa que tem a oportunidade de estudar, não é? Ela se liberta, ela sabe escolher melhor, ela sabe exercer os seus direitos de forma mais plena, né? Então o problema, assim, a ferida do país é a educação, e está ligada diretamente com a violência, está ligada diretamente com o exercício dos direitos, está ligada diretamente com a questão das drogas, porque essa questão da violência ela tem uma ligação muito forte com o tráfico de crack. O crack chegou aqui no Ceará e ele realmente teve assim uma repercussão cada vez mais no interior, dentro, né, da estrutura pública e privada das famílias. Então teve uma repercussão muito grande, e inclusive boa parte dessas mortes aí, muitos homicídios, eles são relacionados com o tráfico e com a questão dos territórios, da tomada dos territórios. Então as pessoas ficam se matando e tal. É uma coisa terrível. Realmente a droga e ela tem que ser tratada. Eu, inclusive, sou do Conselho Estadual, tenho um assento lá, sou membro do Conselho Estadual de Políticas contra Drogas. É um conselho do Estado, né? Que nesse conselho sentam várias associações, entidades de classe, sociedade civil, governo, né, e tal. Então realmente houve um atraso na política do Estado em relação a isso, não é? Começou tarde isso. A droga já veio, tomou conta, e foi depois que o governo criou uma secretaria de combate às drogas, que inclusive é a Socorro França, que é a secretária especial e tal, mas é um trabalho que vem sendo feito, mas realmente existe um programa do Conselho Federal que vem para cá, do governo federal, para fazer colocar uns caminhões. Mas precisa ganhar força ainda, mas precisa ganhar muita força, porque tem muito a ver com isso, essa violência. E a droga é muito sedutora. No nosso grande problema lá, nós temos algumas crianças que estão lá, são alunos lá da Associação Boca do Golfinho, que tem na família alguns que participam do tráfico, enfim. E eles manifestam expressamente o desejo de não seguir este caminho. Que coisa boa. Entretanto, a droga é muito sedutora, então basta virar as costas um dia, é suficiente para que nós possamos perder. Inclusive ontem, essa coisa também é interessante, muitas vezes no processo educacional nós temos crianças que não se adaptam a algumas atividades, e muitas vezes nossa primeiro pensamento, quase como um julgamento, e para quem é católico, esse foi uma das palavras do evangelho de ontem, e para quem é cristão, que não cole apenas adesivo nos carros, mas que viva desta palavra, é você não julgar o outro e aceitar as diferenças. Então, a questão é pensar, se eu não abraçar essa criança, que é um pouco rebelde, que é um pouco arredia a uma proposta de uma atividade, quem abraçará? Se não for eu a fazê-lo, quem fará? Vai ser o inimigo, pode ter certeza. Vamos agora à participação ao vivo. Vamos conversar com Ângela Marinho, ela que é diretora da agência da Boa Notícia. Bom dia, Ângela. Bom dia, Kleber. Como vai você? Tudo bem, querida. Olha que hoje, nessa manhã chuvosa de segunda-feira, estamos discutindo aqui, Ângela, sobre a questão das alternativas para driblarmos a violência na capital. Você acredita que é possível trocar a violência por uma cultura de paz? Eu acredito sim, eu tenho certeza disso. Mas eu estou percebendo que as autoridades estão meio perdidas. Assim, cada um fala uma coisa diferente. Então, um dia desses eu vi uma autoridade falar que a culpa da violência era do crack. Eu fiquei impressionada dele ter descoberto a gravidade do crack enquanto droga só agora, porque a sociedade sabe que o crack já circula há mais de 20 anos, principalmente alcançando e viciando os nossos jovens, né? Então, isso aí já é uma consequência a droga, o uso da droga é uma consequência da falta de opção que os jovens têm, uma educação de baixíssima qualidade,
a falta de condições que esses jovens têm de fazer um lazer, de ter mais conhecimento, de ter a opção de um emprego que tenha um retorno, que ele rouba porque ele não tem como ter acesso aos bens do consumo que estão sendo apresentados para ele pela televisão todo santo dia. Então, tem uma série de equívocos que nós, sociedade, somos responsáveis e que não estamos dando essa resposta. O que é que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará faz? Uma indicação para diminuir a maioridade penal. A maioridade cai de 18 anos para 16 anos e o garoto de 15, de 14 de 13 vai continuar cometendo crime. E olha... Não vai mudar nada. Em cima dessa sua colocação, o doutor Bacelar até falou aqui... A maioridade é federal. Nós já estamos numa situação de 100% a mais da questão carcerária dos nossos presídios. Se você baixa a maioridade do jovem, como é que nós vamos conseguir... Nós não temos que matar as pessoas, nem prender as pessoas, nós temos que educar as pessoas. Educar, é verdade. Não adianta, senão a gente vai estar todo mundo preso, né? A gente tem que primeiro pegar essas pessoas e educar essas pessoas. Se a gente ficar pensando só em matar, pena de morte, prisão, cadeia, peia, não é o caminho. A gente tem que educar essas pessoas para que essas pessoas não façam isso. Você vai botar onde? Os presídios estão lotados, os presídios são verdadeiros. Não quer dizer que a gente não tem que prender, as pessoas têm que ser presas na forma da lei. Mas a política de segurança, a política pública relacionada ao bem-estar das pessoas, à saúde das pessoas, ela tem que ser feita em cima de base de saúde pública, de educação de qualidade, não é? de um bom serviço público, não é? De um respeito, que você pague os tributos, que você tenha escola de qualidade, que você tenha transporte público de qualidade, que você tenha trabalho, que você tenha dignidade. Não adianta a gente chegar e mandar prender todo mundo e mandar matar todo mundo, senão não é o remédio. Ô Ângela, e você como uma pessoa representando a agência da Boa Notícia, a diretora da agência da Boa Notícia, na sua opinião, o que fazer para que as pessoas possam ter esse controle? Na sua opinião, qual é a sua sugestão? Sim, eu acho que no longo prazo, o que nós precisamos, o que a pessoa que estava falando, que eu não consegui ouvir o nome, doutor Bacelar, é o Ricardo Bacelar. Ele estava falando com relação à educação de qualidade, saúde, todos os direitos constitucionais que o cidadão brasileiro tem. A Constituição diz isso. Desde 1988, quantos anos que a Constituição está em vigor e os governos se sucedem e não oferecem para a sociedade o que é estabelecido. Então, eu acho que no longo prazo se precisa oferecer uma educação de qualidade. Não é só as crianças e adolescentes terem acesso à escola, é que essa escola seja boa e que atenda às necessidades da população. Aí também para a gente ter uma escola boa, a gente tem que valorizar o professor, nós temos que pagar melhor os professores. É uma coisa mais complexa. Agora, no curto prazo, Kleber, eu acho assim, eu tenho uma visão que as pessoas estão cada vez mais intolerantes umas com as outras. Por qualquer motivo, as pessoas se zangam, as pessoas se agridem, as pessoas se batem, as pessoas se matam. Então, eu acho que se a gente fizesse assim, uma corrente do bem, uma corrente de paz, campanhas realizadas pelos governos federal, estadual, municipal, campanhas de tolerância, de boa convivência, de gentileza, de bem-estar, para ver se as pessoas começavam a baixar a guarda, e serem mais respeitosas. Muita agressividade, né? Muita agressividade, muita... Acho que não se vive mais a cidade, né? Não se vive mais a cidade. A pessoa vive no seu mundo particular, individualizada, cada vez mais, estimulada por essa sociedade de consumo que você colocou, cada vez mais nos seus carros, nos seus locais de convivência, e não se vive mais a sociedade complexa. Nós vivemos numa cidade, a cidade nasceu exatamente por essa pluralidade, e essa pluralidade é deixada de lado para se viver esses mundos particulares que se rivalizam uns com os outros. Cada vez mais nós reproduzimos esta violência no nosso cotidiano, né? Nós todos somos responsáveis pela manutenção da paz. Quando falar em cultura de paz, falar em paz, não é falar nessa mera ausência de violência, pensar o que é que eu tenho feito para subtrair, para diminuir este ambiente de conflitualidade que reinante hoje, né? É verdade. Ô Ângela, muito obrigado pela tua participação, minha querida. Na Arena Castelão?
aquela faixa, cultura de paz. E aquela faixa fica lá e ninguém fala sobre isso, ninguém comenta, ninguém incentiva e eu não vejo muito resultado. Eu acho que cada pessoa tem que ter uma postura. O jogador de futebol, o dirigente, o policial, o governante, o professor. Eu acho que as pessoas têm que levar isso a sério, realmente. É verdade. Ser mais gentil com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, com o desconhecido. E a gente começar a mudar essa história, porque é vergonhoso Fortaleza ser a 7ª cidade mais violenta do mundo. É verdade. Ângela, muito obrigado pela tua participação, minha irmã. É sempre muito enriquecedora a sua participação aqui no programa Vida e Cidadania. Que Deus te abençoe e continue assim, sempre firme e forte nas suas palavras, tá ok, querida? Obrigada pelo espaço, Cléber. Estou sempre à disposição. Muito bem, vamos para o nosso último apoio cultural. A gente volta na sequência falando mais sobre essa questão da cultura de paz, da violência na cidade de Fortaleza, em todo o estado do Ceará. E claro, você continua ligando, participando, 3454-2515, 3454-1888, facebook.com/Rádio Dom Bosco, valendo um par de cortesias aí de convites para o grande show do Ministério da Oração em Vida e do lançamento do Naldo José, sábado que vem, dia 5 de abril, no G4. Você está ouvindo Vida e Cidadania. Rádio Dom Bosco 96,1. Dom Bosco. Você está ouvindo Vida e Cidadania. De volta com o programa Vida e Cidadania, claro, você ligando, participando com a gente, facebook.com/Rádio Dom Bosco. Eliana Ferreira de Souza, com certeza, é só pensar e ter Deus no coração que a gente vai trocar sim a violência por uma cultura de paz. Paula Lemos, ela tá participando aqui, está concorrendo. Paulinha, Valen Márcio, eu acho que sim, se as pessoas tiverem Deus no coração, né? A serva de Deus, ela diz que o Senhor possa tocar os corações desses governantes. Senhor, faça-me abraçar a fé, que coisa linda. Cristina Silva diz, é preciso viver sim, é preciso viver na graça de Deus e o melhor e mais verdadeiro caminho. Um abraço, querida. Um abraço também, Eudéas Rodrigues. A violência é o reflexo da falta de educação no país, aquilo que nós estamos debatendo aqui com o Dr. Bacelar e também com o Gustavo. A Mari Moura, com certeza, é só pensar positivo e ter Deus no coração de cada um de nós. Paz e violência não. Paz sim, violência nunca. É verdade, querida. A serva de Deus, cada um de nós pode ser um construtor da paz. Cada um de nós pode influenciar com sua maneira de agir. A vida exige de nós muitas escolhas. Você pode incluir entre suas escolhas fundamentais ser um construtor da paz. Nossa mudança interior é, na verdade, e a responsabilidade de cada um de nós por essa mudança. É o caminho para uma cultura de paz verdadeira e duradoura. É simples, mas não é fácil. A cultura da paz é um trabalho para a vida toda. Árdua, mas vale a pena. Sim, Luciana Rocha fala, quando tivermos educação de qualidade com a participação dos pais dentro e fora da escola. Bem colocada aqui a da querida Luciana Rocha, né? Os pais têm que estar presentes nessa questão, e a gente debatia aqui em off há poucos instantes, que muito também dos problemas acontece porque existe uma certa ausência, uma disparidade dos pais para com a educação dos filhos, saber se os filhos estão realmente indo para a escola, com quem estão se relacionando. É verdade, o Gustavo, que pode falar muito bem, ele que representa uma associação que trabalha essa questão da cultura de paz. Sim, nós temos inclusive casos lá em que os pais, nós presenciamos situações em que para participar de alguma atividade nós pedimos autorização e nós tivemos inclusive autorização negada. Entretanto, uma semana depois a criança foi autorizada a fazer outra atividade ou a ir para um outro local que não ia ser nem um pouco engrandecedor. A gente passa por situações em que os pais não acompanham a educação, inclusive isso que a gente colocou anteriormente, a educação é vista como uma atividade menor, quase como se fosse uma mera passagem a ser cumprida e não como um trabalho, né? Deveria ser visto como uma atividade principal da criança e do adolescente até a sua formação final. Inclusive com formação profissional que seja, mas com formação para a cidadania. É verdade, doutor Bacelar, como o senhor analisa também essa questão da educação na base? A educação familiar, né, que é a formação moral, a formação dos conceitos, o exemplo que os pais dão para as crianças, que é importantíssimo, né? Isso é a coisa que o ser humano leva para o resto da vida. É a oportunidade que você tem
de conviver com a sua família e a sua família passar realmente conceitos importantes. Então essa questão da segurança é uma questão complexa, não é? Ao mesmo tempo eu não sou a favor dessa política, dessa coisa do terrorismo, de você ficar o tempo todo divulgando fotos, não sei o quê, de você plantar essa paranoia, nem muito menos politizar essa questão da segurança, porque aí já vai ver um partido tal que é contra o partido C e vem um partido D, que aí usa isso como acho que esse problema é um problema de todos nós, né? Não só dos governantes, mas de todos, da população. Perfeito. Né? Todos nós temos que nos unir e tentar encontrar soluções que eu gostei muito da participação daquela moça que ela falou da questão da tolerância das pessoas. Acho que isso tem muito, é um fator, são vários fatores que somados eles podem reverter esse quadro. Se Deus quiser, a gente tem que rezar muito e fazer aqui, se esforçar ao máximo, se mobilizar, cobrar dos nossos governantes, cobrar de quem a gente votou, para que se mobilize e a gente realmente consiga. Doutor Bacelar, estamos aqui agora, vamos receber aqui, falar ao vivo com o Padre Gilberto Silva, nosso diretor aqui da Rádio Dom Bosco, que também quer fazer... Bom dia, Padre Gilberto! Bom dia, Kleber, bom dia aos convidados, um abraço a vocês e parabenizo a instituição que cuida dos menores. Esse é o caminho. São João Bosco, no século XVIII, ele encontrou na rua várias crianças que os pais eram mortos na guerra, de esmola, trabalhavam forçados nas construções, e Dom Bosco viu que poderia tirar aqueles meninos da prisão, tirar das ruas e dar-lhes uma dignidade. E foi nesse trabalho que São João Bosco fundou o que hoje é uma das maiores congregações do mundo. Tem os jesuítas, tem os franciscanos e tem os salesianos. Surgiu de quem? De meninos de rua que viviam muitas vezes brigando, pedindo esmola, morriam no trabalho, e ali encontrou um pai, um amigo, um protetor, que lhe deu educação, moradia, dignidade, e a resposta destes jovens foi dar a vida para que outros tenham vida. Esse é o caminho. Essa história de pena de morte não vai resolver, prisão, bater, não vai resolver. E se resolvesse, nos Estados Unidos não tinha delinquência. Os Estados Unidos tem pena de morte. E é um dos países que mais tem gente na prisão e que tem muita delinquência, muita marginalidade. E é um país rico, de primeiro mundo. E outros tantos países ricos têm essa situação. Eu queria dizer que o caminho, se essas pessoas que estão a favor de pena de morte se unissem, dessem as mãos e fossem procurar os meninos nas ruas, os meninos que estão sem pai, sem mãe, abandonados, e dessem a ele uma dignidade, uma habitação, uma moradia, educação, eles responderiam positivamente na sociedade. Eles iam mudar de vida, eles iam mudar a postura, eles iam ser construtores de uma nova sociedade. Esse é o caminho, e convoco todos os ouvintes, ao invés de ficar pensando dias, horas em matar, procure promover a criança e o jovem. E parabéns quem já faz esse trabalho no mundo inteiro. Bom dia a todos vocês. Obrigado, Padre Gilberto Silva. Eu agradeço as palavras também, eu concordo plenamente. Acredito que ter Deus no coração é muito importante. É muito importante porque você, enfim, é uma forma de reduzir essa agressividade. Mas mais do que colocar lençóis nas sacadas, mais do que colocar adesivos nos carros, é preciso tomar atitudes proativas. Isso, como o padre colocou aqui, né, é preciso nós perguntarmos o que é que eu tenho feito no meu cotidiano, o que é que eu tenho feito para mudar o quadro de violência, o que é que eu tenho feito para propor, para abraçar essas crianças que futuramente, em breve, serão adultos, para que eles não
para que eles não sigam esse caminho. Então aqui eu queria fazer um agradecimento ao convite e queria deixar o nosso site, que é bocadogolfinho.com.br. Lá tem os contatos, né, para que se você quiser se tornar um parceiro. Nós vivemos de parcerias, assim, de todos que quiserem participar. Tem lá um espaço para promover essa paz ativamente. E nós queremos agradecer também ao Projeto Verde Luz, que tem feito um trabalho enorme lá conosco, e todos os parceiros que têm contribuído com o tempo, com materiais, enfim, com tudo com doações, né? Queria agradecer ao Gustavo pelo sim, por vir atender ao nosso chamado e estar partilhando conosco hoje sobre esse projeto maravilhoso que é Boca do Golfinho, falando sobre essa cultura de paz. Doutor Bacelar, muito obrigado pelo seu sim, obrigado a todos, sim. Agradeço o convite, né, e convido a sociedade civil, as instituições, inclusive o programa Boca do Golfinho, para se fazer presente lá na UAB, a Livro Barreto 668, né, a toda segunda-feira, meio-dia, que é o Fórum de Segurança Pública. Quem tiver interesse, é só participar. Muito bem, conversamos então aqui com o doutor Ricardo Bacelar, ele que está representando o vice, né, representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará, e também ao Gustavo, representando aqui a Associação Boca do Golfinho. Obrigado pelo sim de vocês, a gente vai ficando por aqui. Quem está levando aqui o CD Encontramos Cristo, Serva de Deus do Facebook, a Fátima de Oliveira do Curió, está levando aí o par de cortesias para o grande show, dia 5 de abril, sábado que vem, com a adoração em vida do Naldo José, lá no G4. Gente, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Vida e Cidadania. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Vida e Cidadania.